dia a todos. Que Deus nos abençoe nesses momentos em que nós aqui nos reunimos para algumas reflexões acerca da vida e de nós mesmos, e que nós possamos todos nos sentir aqui muito bem, acolhidos e num ambiente fraterno. Nós vamos dar alguns avisos que são de praxe, em função até de esclarecer aquelas pessoas que pela primeira vez estão vindo aqui à instituição espírita, para saber das nossas atividades, de algumas delas. Então, nós temos um grupo que se chama Apoio Fraterno e que funciona na terça-feira, a partir das 19h30 até as 21 horas. Esse grupo visa a atender aqueles que são dependentes químicos em processo de recuperação e seus familiares. Então, quem tiver essa necessidade ou quiser dar essa orientação para alguém, né, esse auxílio, então nós temos aqui toda terça, a partir das 19h30 horas. Essa presença aqui no grupo vale como um carimbo para a visitação ao dependente que se encontra, no caso interno, numa fazenda terapêutica, né? A gente sabe que para fazer essa visitação, o familiar precisa estar participando de um grupo de autoajuda. Nós temos também outros grupos de estudos da doutrina espírita na casa, que funcionam nos domingos à noite após a palestra Os Passes, na quarta-feira à tarde também após a palestra, em torno das 15 horas, e à noite em torno das 20h30 após as atividades públicas. Aqueles que desejam se inserir para aprofundar o entendimento sobre a doutrina, esclarecer suas dúvidas, podem participar, é só nos procurar na recepção que a gente faz os encaminhamentos e dá as informações necessárias. As palestras públicas aqui na Casa Espírita Chico Xavier acontecem então todos os domingos, a partir das 19h30, em que nós temos também passes individuais. Hoje eles não vão acontecer em função de que a palestra ela tem uma outra organização um pouco mais prolongada, então é um passe coletivo, mas usualmente eles são individuais. Nas quartas-feiras, também às 14 horas, palestra pública, com passes e atendimento fraterno também, para aqueles que desejarem conversar sobre algum problema pessoal. Este atendimento é de cunho privativo. É só solicitar na recepção que gostaria de conversar sobre um problema, uma situação que esteja atravessando, e então, depois do passe, é encaminhado para essa conversa. E na quarta noite, às 19h30, é a palestra. Nós também vamos realizar no início de setembro agora um bazar, e ele tem a finalidade de adquirir verba para que nós possamos custear as obras que a gente fez aqui. Então, quem tiver roupas, calçados, bijuterias, acessórios e gostaria de doar, pode doar, a gente recebe aqui e depois oferece nesse bazar por um preço pequeno, né, mas que já nos ajuda aí no custeio de algumas das nossas dívidas. Temos o Clube do Livro, que é também algo que acontece mensalmente. Todo mês tem um livro com um título diferente. Aqueles que são associados pagam R$17 e levam para casa um livro sempre, né, inédito, romance, livro de estudo, de mensagem, e que é naturalmente, né, um veículo de esclarecimento, e que a gente depois, como o livro fica para nós, né, a gente pode presenteá-lo, emprestar, enfim. Nós temos hoje também, especialmente expostos, os livros da autora Joana de Ângeles. Ela escreveu em torno de 16 obras
através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, abordando temas como esse que o doutor hoje vai falar, sobre o perdão, sobre a culpa. É a série psicológica dela. Então, eles estão disponíveis, se alguém quiser adquirir. Eles são muito bons a título de autoajuda, né? De nos ajudar a entender os nossos dramas pessoais, os conflitos familiares e prosseguirmos vivendo, né? Buscando as soluções. Nessa quarta-feira, como a gente falou das palestras, nós vamos ter às 14 horas o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Serei eu que farei então essa abordagem. E à noite o tema será a caminhada com a nossa irmã Adelina Cardoso. Vamos ler uma breve mensagem que fala sobre o tema que o Fábio vai abordar. Somente não perdoa aquele que se admite incapaz de errar. Que esse não seja o teu caso. Se possuis algum conhecimento relativo de ti, serás sempre indulgente. Quem pode isentar-se completamente de culpa em qualquer processo de conflito num relacionamento? Apenas não se enxerga como é quem olhe em demasia para os outros. Que não sejas como este. Recorda Jesus diante da mulher adúltera e deixa cair as pedras que tens nas mãos. Essa pequena mensagem é do livro Senhor e Mestre, do Espírito Irmão José. Convidamos então a todos para uma oração, preparando-nos mentalmente para as que temos nessa noite. Se quisermos, podemos fechar nossos olhos, a fim de elevarmos um pouco mais o nosso pensamento, buscando as vibrações superiores que nos aliviam das tensões acumuladas cotidianamente. E nós agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui nesta noite, buscando o entendimento maior da vida, buscando diminuir nossos sofrimentos, aprender as lições que a dor traz consigo, perdoarmos e perdoar aqueles que porventura tenham se tornado um transtorno para nós. Ajuda-nos, ó Mestre, a compreender e a seguirmos a nossa caminhada nos teus passos, cumprindo com o roteiro que nos deixaste do teu Evangelho de amor. Permaneçamos em paz, envolvidos por estas energias benfazejas, e que assim seja. Nós vamos então passar agora a palavra ao nosso irmão Fábio. Ele é coordenador do Centro de Alta Complexidade em Oncologia de Ijuí, centro esse que funciona junto ao HCI. É expositor espírita, participa aqui dessa instituição e vai nos falar então sobre o tema Terapia do Perdão. Depois da sua exposição, nós teremos um espaço para perguntas e vocês podem se sentir muito à vontade. É uma atividade informal para fazer as suas perguntas em torno da sua experiência médica e também em torno do tema que ele irá abordar. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Yara. Uma boa noite a todos. Que gentilmente atenderam esse convite para um dos temas mais desafiadores que nós temos dentro do nosso convívio diário, que é o perdão. Porque a todo momento são criadas situações na qual nós nos sentimos ofendidos.
E poder lidar com tudo isso não é fácil. Todos conhecem a história de Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, presidente da África do Sul, e que ficou durante 27 anos preso, né, como um condenado político, numa cela de 2 metros quadrados. Ele saía dessa cela, ele era um homem grande, de 1,80 m, essa cela tinha 1,60 m de altura. Ele saía apenas para interrogatórios e eventualmente torturas. Quando ele saiu, e depois foi aclamado então como presidente da África do Sul, havia uma revolta muito grande da população negra com relação a todo o apartheid e todo o preconceito que eles sofreram durante anos por racismo. E o primeiro sentimento que movimentava, então, e mobilizava a população negra era de vingança e de ódio. Quando então Nelson Mandela pregou exatamente o contrário, pregou o perdão, pregou a tolerância, pregou a convivência pacífica entre aqueles que eram os algozes, que era a minoria da população branca, e a esmagadora maioria da população negra. Tanto é fato que no jantar da posse, Nelson Mandela convidou os seus 2 carcereiros que os torturava para que sentassem à mesa ao seu lado, né, durante a cerimônia, durante o jantar da posse. Nós perdoaríamos? Nós teríamos o mesmo gesto de nobreza e grandeza, entendendo que violência só gera violência? E ele nos deixou a frase de que ninguém nasce odiando alguém pela sua raça, pela sua religião, pela sua crença, por aquilo que ela é. Nós aprendemos o ódio. E que então, assim como nós podemos aprender a odiar, nós também podemos aprender a amar. E aprender a amar vai ao encontro então daquilo que também nós aprendemos no dia a dia. Existe um psicoterapeuta brasileiro que é famoso por aplicar cursos de perdão. O nome dele é Moisés Grossman, desconfio que seja judeu, né, com esse nome, e que ele coloca exatamente a nossa necessidade como ser humano de praticarmos então e aprendermos a perdoar, e que o perdão no dia a dia faz com que a gente aprenda a perdoar a pessoa, não o ato. Como é que se explica isso? Eu perdoo a pessoa porque eu compreendo que ela é humana e que ela é falível e que ela tem seus defeitos e que ela vai errar. Mas eu tenho muita dificuldade de perdoar o ato. Então eu consigo por um tempo relevar aquilo que foi feito, mas eu tenho grande dificuldade de esquecer o que aconteceu. E aí é que a crença na imortalidade da alma e na reencarnação complementa esse ensinamento. Porque nós começamos a entender que, primeiro, ninguém que está aqui é perfeito, que todos nós erramos, e que não é à toa que Jesus nos colocava que quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, porque nós erramos. Nós somos agressivos todos os dias, nos descontrolamos, nos ofendemos, descompensamos e acabamos transmitindo para outras pessoas sentimentos negativos. Se não, basta fazer um desafio: pise no pé de alguém. Pise no pé de alguém para ver se não vai despertar nessa pessoa imediatamente o seu instinto mais primitivo, que é o instinto de revide, de raiva. Quando nós deveríamos já estar no estágio onde nós já teríamos que ter aprendido a tolerância. E por isso que nos ensinamentos da doutrina espírita, quando nós definimos a caridade é colocada sobre 3 características fundamentais: o amor ao próximo, então o amor fraternal, esse amor que faz com que a gente trabalhe pelo bem do próximo; a indulgência com a imperfeição dos outros; e o perdão das ofensas.
Então, quando nós falamos em caridade, veja como nós estamos distantes com relação a isso. E existe aqui uma ideia, uma metáfora que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor como é que isso acontece no dia a dia. Digamos que a agressão que a gente sofra, o ódio que a gente acaba despertando, o sentimento de vingança, se compare a uma pedrada que a gente receba, que alguém nos joga uma pedra. Qual é a nossa reação frente a isso? Nós deixamos a pedra de lado, limpamos o ferimento, a pedra, coloque a pedra no bolso, para que na primeira oportunidade que a gente cruze com a pessoa que fez isso, a gente possa jogar essa pedra de volta. Só que a vida nos ensina que nós temos que continuar a nossa caminhada. Então, enquanto nós não encontramos esse nosso algoz para devolver a pedrada, nós vamos guardar a pedra no bolso. E a nossa jornada é longa. Então, nós vamos caminhando e essa pedra vai nos incomodando. Por quê? Porque é um peso que nós carregamos, né, no dia a dia, porque a gente não sabe quando a gente vai encontrar e ter oportunidade de devolver essa pedrada. E a gente vai carregando aquela pedra e ela vai nos incomodando. Essa pedra também impede que a gente possa abraçar as outras pessoas de maneira que seja uma maneira livre. E quando a gente for abraçar, se ela estiver no bolso da frente, a gente vai sentir que aquela pedra está incomodando. Mas, se alguém quiser nos dar uma flor, a gente não vai ter o bolso para poder colocar a flor dentro, né? Porque ela está ocupada com uma pedra. Então, temos que lembrar também que muitas vezes a pessoa que nos agrediu, nos ofendeu, nunca mais possa cruzar o nosso caminho. A pedra é o nosso sentimento de ódio, de raiva e a nossa necessidade de vingança. Instinto primitivo que faz com que a gente queira ainda, né, pagar tudo olho por olho, dente por dente. Então, ter a capacidade de perdoar é ter a capacidade da gente poder se desfazer dessa pedra e desse sentimento negativo, para que a gente possa, quando tiver a oportunidade de fazer o bem, estar já livre desse sentimento negativo. E aí a pedra incomodando. Por quê? Porque nós não conseguimos tocar a nossa vida de maneira tranquila, porque nós temos aquele sentimento negativo que nos incomoda no nosso íntimo. Todos os dias nós acordamos com essa necessidade de tentar se livrar disso, mas não sabemos muito bem como fazer. E aí, quem tem o coração muitas vezes endurecido por um sentimento nocivo, ruim, não tem espaço para que os bons sentimentos possam também fazer parte disso. Mas eu costumo colocar que se nós hoje estamos numa posição privilegiada, e essa é uma posição privilegiada, porque nós estamos hoje à noite aqui, tendo a oportunidade e tendo a iniciativa de poder sair da nossa casa no domingo à noite, quente, né? Onde nós estamos já talvez mentalizando por uma segunda-feira de trabalho, que começa sempre com bastante dificuldade, para vir aqui refletir sobre novas oportunidades. E a nova oportunidade, a vida nos dá a cada momento. Nos dá, mesmo que seja no último dia da nossa existência. Então, todos nós temos a condição e temos a possibilidade de começar a trabalhar essa nossa capacidade de perdoar, de drenar esse sentimento negativo, de possibilitar que a gente auxilie o próximo e possa ter a capacidade de entender e compreender melhor que a pessoa que nos deseja mal, na verdade, é uma pessoa doente, é uma pessoa perturbada, é uma pessoa que precisa da nossa piedade, da nossa compreensão e aí sim do nosso perdão. Não é fácil perdoar. Dentro dos conceitos que nós temos, e que às vezes são incompreensíveis, um deles é amar o nosso inimigo. Jesus nos orientava que a gente amasse o nosso inimigo. Como é possível amar o nosso inimigo? Como é possível amar e perdoar alguém que nos odeia, alguém que nos quer mal, alguém que tenha nos prejudicado?
entendendo que se nós hoje podemos estar caminhando uma vida mais reta, é porque certamente nós fomos perdoados no passado e isso nos permitiu que a gente chegasse aqui sem culpa. Porque a culpa é o inferno que massacra as nossas consciências, que não possibilita que a gente possa dar o próximo passo, que a gente possa se libertar, que a gente possa receber o auxílio e poder também auxiliar. Porque aquilo fica nos torturando e alimentando energias negativas e sentimentos e pensamentos negativos que só vão gerar mais rancor, mais mágoa, mais ódio, mais necessidade de vingança. Então, existe a necessidade de justiça? Existe. Todos os dias nós somos, volto a frisar, ofendidos por determinadas situações. Mas a justiça não é só desse mundo. A justiça ela acontece durante toda a nossa existência, porque nós somos espíritos imortais. E isso faz com que a gente entenda que se algumas coisas não se resolvem aqui nessa existência, é porque certamente vão necessitar serem ajustadas em existências futuras. Um belo dia eu atendi uma paciente muito fechada, né? Uma pessoa de muito poucas palavras. Só que quando ela abria a boca era para poder se queixar. Ela estava em quimioterapia, ela estava fazendo um tratamento que era um tratamento difícil, mas estava amparada assim, por toda a proteção que se podia dar para ela. Mas assim, ela abria a boca, ela era um compêndio de efeitos colaterais de quimioterapia. Tudo que poderia existir de efeito colateral da quimioterapia, ela listava. Ela me encontrava e era listar, né, problemas. Eu tive isso, eu tive aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu, num gesto automático, comecei a prescrever medicação. Quando eu já estava lá pela 15ª medicação, eu disse, não, peraí, tem que ter alguma coisa errada. Não é possível que ela possa estar apresentando tudo isso. Respirei fundo, olhei bem no olho dela e perguntei, vamos deixar um pouco de lado agora os remédios, os tratamentos, e me conta um pouco da tua vida. Me conta um pouco da tua história. Doutor, a minha história tem um capítulo só. Meu pai se separou da minha mãe, foi viver com outra mulher, e quando eu tinha 15 anos, o meu pai se suicidou. E a segunda esposa dele ligou para mim, no mesmo momento, dizendo que a culpa por ele ter se suicidado era minha. Por eu não ter aceitado a separação e não ter convivido mais com ele. Então, doutor, eu carrego essa culpa e esse ódio no meu coração durante toda a minha existência. E depois daquela ligação, eu nunca mais fui capaz de sorrir. Eu nunca mais tive uma alegria na minha vida. Então eu olhei para ela, entendi todos os efeitos colaterais que ela estava sentindo, né? E que na verdade eram, né, essa angústia e essa amargura com relação à vida, e disse, então chegou a hora de você perdoar. Chegou a hora de você se perdoar e de perdoar a pessoa que fez isso com você. Porque você não tem culpa de nada. Você não tem culpa das contingências. Não pode imaginar que alguém com 15 anos de idade possa se sentir culpada, né, por um gesto insano de uma pessoa que tirou a própria vida. Gente, essa pessoa se transformou. Ela olhou para mim e disse, mas o senhor acha mesmo que eu posso me livrar dessa culpa? Você deve se livrar dessa culpa. Nunca mais teve nenhum sintoma, nunca mais teve nenhum efeito colateral. Hoje ela vem para as consultas e traz a família para que eu possa conhecer, né? Eu trouxe os filhos, eu trouxe o marido. É uma pessoa que sorri, porque ela conseguiu perdoar, conseguiu tirar de dentro do seu coração um sentimento tão negativo, um sentimento tão pesado que nos massacra todos os dias. E gente, nós vamos errar, né? Eu não quero decepcionar, desapontar ninguém aqui, mas nós vamos errar, nós erramos todos os dias. Então, se nós erramos todos os dias, quem somos nós para apontar o dedo e julgar as outras pessoas? Quem de nós mesmo que involuntariamente não possa ter prejudicado alguém por situações mais corriqueiras? Então, nós
temos a necessidade de que nos perdoem, mas para isso nós precisamos aprender também a perdoar. E esse perdão começa com uma reflexão íntima e pelo auto-perdão. Nos perdoarmos por tudo aquilo que a gente fez de errado, mas não o perdão de um pai que é negligente com o seu filho e que prefere desculpar e perdoar tudo que ele fez, porque educar dá trabalho, né? E às vezes a gente precisa dizer não, mas o perdão que faça com que a gente entenda que aquilo que nós fizemos foi errado e que faça amadurecer e não repetir mais esse erro. Nós espíritas costumamos dizer que nós somos espíritas pelo desafio de poder nos tornar a cada dia uma pessoa melhor. A cada dia buscar, através do conhecimento, essa disciplina e essa libertação que vai fazer com que a gente entenda as contingências da vida e entenda a nossa necessidade de poder modificar o nosso espírito e modificar a nossa maneira de trabalhar e de encarar a vida. Sermos mais tolerantes com as imperfeições dos outros. Não termos mais esse instinto de revide, porque revidar é um instinto natural. É o exemplo que eu falei, se alguém pisa no nosso pé. Então, se alguém esbofetear a nossa face direita, o que Jesus nos orientava? Oferecer a outra face. Mas espera aí você é um covarde. Oferecer a outra face não é isso. Oferecer a outra face é retribuir o mal com o bem. Quem aqui não conhece a história do casal de São Paulo, que era um empresário japonês, que teve o seu filho sequestrado pelo motorista, por um funcionário, depois o filho foi assassinado, e esse casal teve a capacidade de poder ir até a prisão, conversar com o assassino e dizer para ele que perdoava ele por esse gesto. Nós perdoaríamos? Nós seríamos capazes de tamanho gesto? Agora, vocês conseguem imaginar o alívio dessas pessoas? O peso que eles retiraram dos seus ombros com relação a todo e qualquer sentimento de ódio, de raiva e da necessidade de vingança? Então, é lícito que a gente possa exigir a justiça dos homens, que a pessoa que cometeu um mal seja processada, pague por aquilo que ele cometeu. Agora, se nós convivermos sempre com esse desejo e essa necessidade de vingança, examinem os casos dos países que têm pena de morte e que as pessoas, então, familiares das pessoas que foram, então, prejudicadas, assistem à execução. Qual é o sentimento delas depois da execução? É o sentimento de vazio, porque não se retribui o mal com o mal. A vingança, o ódio, apenas nos coloca na mesma posição das pessoas que nós julgamos estarem erradas, porque ela nos coloca nessa mesma faixa de vibração e acaba então desarmonizando e desequilibrando toda a nossa vida. Então, oferecer a outra face é oferecer, sim, poder retribuir o mal que nos fizeram com o bem. De que maneira? Se nós fomos prejudicados de alguma maneira, se nós perdemos de uma maneira estúpida ou às vezes violenta alguém que a gente ama, por um crime que alguém cometeu, se alguém nos prejudicou no trabalho, se alguém nos traiu, se alguém nos ofendeu, que a gente tenha a capacidade de poder perdoar. Que a gente entenda que esse gesto é o primeiro gesto para que a gente possa, depois, futuramente, poder aprender a também trabalhar pelo bem. Se vocês querem entender como é possível amar o nosso inimigo, e se a gente já tem a capacidade de poder perdoar o nosso inimigo, eu faço a seguinte questão: se o nosso inimigo fosse atropelado na rua, um carro fugisse, e se só nós enxergássemos, e nós tivéssemos a oportunidade de socorrê-lo, a gente iria socorrer ou não? A gente estenderia a mão?
Se a resposta for sim, então a gente já tem essa capacidade. Mas a grande maioria das pessoas pensaria que se dane. Em determinada ocasião, um paciente nosso, já na fase próxima do desencarne, já no período de agonia, teimava em não morrer. A gente via que aquela aflição e aquela agonia perdurava por dias. Até que então nós resolvemos conversar com ele. Vem cá, o que está te faltando? O que falta que você não consegue partir em paz? Doutor, há muitos anos eu briguei com meu irmão. Nós tivemos uma briga muito séria e nós nos odiamos. Eu gostaria de, antes de morrer, poder pedir perdão para ele. Então nós conseguimos o contato do irmão, ligamos para ele e o irmão disse para a gente que se dane, que morra. E ele acabou morrendo então, sem essa capacidade de pedir perdão. Vocês acham que essa história termina assim? Ou vocês acham que eles vão ter que voltar para outra existência para poder fazer a reconciliação? Quanto tempo nós perdemos na nossa vida alimentando ódios e sentimentos de vingança? Quantas vezes nós retribuímos com violência? Quantas vezes nós não contamos até 10? Tem uma história de Chico Xavier que uma pessoa procurou e ele disse: meu marido é alcoólatra, e faz 10 anos que ele bebe e chega em casa e é uma coisa muito ruim. Se essa pessoa, se você fechar alguém e a pessoa for atrás de você, cortar para frente, querer descer, às vezes as pessoas se matam, descem do carro e se dão tiros, e se agridem, se ofendem por coisas tão pequenas. É a fera, é o animal ainda não domesticado e que precisa o quê? De esclarecimento. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o sentido da nossa existência? Por que eu, numa posição que procuro não prejudicar ninguém, que tento levar uma vida correta, passo por tantas dificuldades, e o fulano lá, que é um bandido, não tem problema nenhum? Porque provavelmente nós éramos os bandidos em outra existência. E voltamos para aprender a resgatar e aprender a tolerar. E esse que está fazendo mal agora vai ter que começar a resgatar cedo ou tarde. Isso torna as coisas justas. Isso possibilita que nós não pensamos que a vida vai ter um castigo eterno, onde nós vamos estar lá no inferno, sendo castigados, ou pelo contrário, que nós somos pessoas boas, nós vamos estar no paraíso de contemplação. Se nós formos pessoas boas, certamente a nossa necessidade de trabalho vai aumentar e nós vamos voltar aqui para a próxima existência numa situação de muito mais conflito, de muito mais perturbação, onde a gente possa auxiliar muito mais, onde a gente possa intervir muito mais, onde a gente tenha a necessidade e a possibilidade de poder trabalhar muito mais em benefício das outras pessoas. Porque essas possibilidades é que fazem com que a gente possa continuar evoluindo. Eu dei uma palestra sobre felicidade há uns dias atrás, e se a gente parar para pensar, no mundo de hoje é muito difícil a gente ser completamente feliz. Por quê? Como é que a gente vai ser feliz se basta sair na rua? Existem pessoas vivendo no mais completo ignorância e miséria. A gente acha que pode construir um castelo ou uma casa com muros altos e deixar todos os problemas para o lado de fora. Mas quando a gente sair para a rua, quando a gente tiver que conviver com as outras pessoas, as situações e os problemas vão estar logo ali. E nós vamos ser colocados à prova pela maneira como nós nos portamos frente a tudo isso, pela maneira como nós vamos conseguir lidar com todos os diferentes tipos de situação. E nós vamos ter desafios. Alguns têm que matar um leão por dia, outros têm que matar um leão por semana, outros matam um leão por mês. Por quê? Porque isso está ajustado de acordo com a sua necessidade evolutiva e a sua necessidade de resgate. Então, se a vida não acaba aqui, nessa existência, se nós vamos ter que voltar várias e várias vezes, por que não começar a perdoar agora?
Por que não pensar na situação que nós temos? E parando para pensar na nossa situação de vida, se nós não perdoarmos toda essa energia negativa, a pedra que eu tanto falei vai continuar no nosso bolso. Será que a gente vai sair por essa porta aí hoje e vai levar essa pedra junto? Será que amanhã nós vamos administrar essa pedra como? De que maneira nós vamos conseguir parar para desculpar e perdoar as pessoas que nos prejudicaram? Ah, doutor, mas é muito difícil que eu possa esquecer. Ah, eu tenho muita dificuldade de esquecer o mal que me fizeram. Faz assim, ó, se a gente pelo menos deixar que a pessoa prossiga, não ficar mais em sintonia com essa pessoa, alimentando esse sentimento de ódio e vingança todos os dias. Se eu não tenho capacidade de cruzar com essa pessoa e perdoá-la pessoalmente, ou olhá-la no olho, então pelo menos eu não fico encarando, né, e emanando ódios, e emanando sentimentos de vingança, que eu possa libertar esse sentimento. Porque se eu perdoar, eu consigo me libertar de toda essa carga negativa. A pessoa perdoada vai estar então com a responsabilidade de reparar esse mal, de reparar o mal que ela possa ter feito para alguém. Então todos nós temos que pensar nas situações cotidianas que nós temos no dia a dia e termos a capacidade de poder perdoar. Trabalhar esse perdão pela prática do bem, por aquilo que Jesus nos deixou de ensinamento. Oferecer a outra face, perdoar 70 vezes 7 vezes, ter a capacidade de praticar a caridade, né, que é a essência de que nós trabalhamos na doutrina espírita, amar aos nossos semelhantes, a indulgência com a imperfeição do próximo e o perdão das ofensas. São coisas simples, mas ao mesmo tempo que fazem com que a gente tenha um envolvimento de uma existência inteira. Que a gente possa colocar isso em prática nas nossas relações do dia a dia. Que a gente possa compreender que dentro da nossa existência e num mundo de tanta perturbação, de tantas doenças psicológicas, num mundo que pena tanto com a depressão, com a ansiedade, com as síndromes do pânico, com doenças graves que ainda nos assolam, entender que os sentimentos negativos prejudicam inicialmente a nós mesmos. Então, perdoar é a capacidade de retirar de dentro do nosso coração e de dentro da nossa alma todo e qualquer sentimento de raiva e necessidade de vingança. Temos muito ainda que evoluir, mas se a gente parar para pensar, nós temos que começar a praticar isso agora. Quantas histórias não se resolvem, quantos ódios familiares, né, se perpetuam e não se resolvem, quantas situações no dia a dia que nós alimentamos. Então, nós precisamos aprender a perdoar a cada dia, aprender a perdoar a cada situação que a vida nos impõe, começando também pelo auto-perdão. Para finalizar, eu quero contar uma história que ilustra bem isso. Hoje é o dia das histórias, né? Mas as histórias marcam bem para que a gente possa lembrar tudo o que acontece. Uma determinada pessoa cometeu um crime. Ele morava numa cidade muito pequena e então ele foi descoberto, foi julgado, foi condenado e foi para a prisão. Passou preso durante 10 anos. E durante esses 10 anos, ele não recebeu nenhuma visita de nenhum familiar. Só passavam para ele que a família estava muito envergonhada e que então ninguém tinha coragem de vir visitá-lo. E ele passou então solitariamente esses 10 anos, até que ele recebeu a liberdade. Quando ele recebeu a liberdade, como ele não tinha contato com nenhum familiar, ele ficou muito angustiado, sem saber se ele retornava para a cidade que ele morava ou não. E esse retorno tinha que ser feito de trem. Então ele entrou no trem, né, e rumou para essa cidade. Quando sentou do lado dele uma pessoa já mais esclarecida,
e notando a angústia e a aflição dessa pessoa, puxou o assunto. Meu amigo, tu parece muito angustiado, você parece, né, muito pesado, né? O que te aflige? E aí ele contou o que aconteceu e contou que, olha, eu escrevi uma carta para minha família dizendo que eu estaria voltando. E que se eles tivessem me perdoado, na estação de trem da minha cidade, tem uma macieira que fica bem perto dos trilhos. Que eles pendurassem então uma fita branca nessa macieira. Então, se eu passar pela cidade e tiver essa fita branca, eu desço lá. Agora, se eu não tiver fita nenhuma, eu não desço, sigo. Os pequenos gestos, né? As pequenas atitudes, com a capacidade que nós temos de modificar o ambiente que se encontra próximo de nós. Todos nós sonhamos com grandes gestos de caridade. Eu vou adotar 30 crianças órfãs, eu vou ajudar todo mundo assim. Comece com uma pessoa que precisa de auxílio muito próximo a você. Você vai ver que esse amor vai se multiplicar até que a gente possa irradiar então esse amor por toda parte. Que a gente possa então, em vez de nos armarmos uns contra os outros, que a gente possa nos amarmos uns aos outros. Existe uma grande diferença nisso. E nós temos o conhecimento e vejam a responsabilidade que o conhecimento nos traz. Então, que a gente utilize esse conhecimento quando nós retornarmos para os nossos lares, para que a gente possa irradiar isso para as pessoas que estão próximas a nós. Que a gente pense sim, quanto antes, na reconciliação com os nossos inimigos, e na prática e na terapia do perdão. Quantas vezes a gente não consegue abraçar as pessoas, né? Quantas vezes a gente não consegue dizer para as pessoas aquilo que a gente está sentindo. Então, que a gente possa colocar isso em prática, para que a gente possa então sonhar um mundo melhor. Essas são as palavras que eu queria deixar para a noite de hoje. Eu agradeço mais uma vez a vinda de todos, né? Pedindo perdão desde já pelo, eventualmente a falta de espaço, né? O assunto hoje, pelo jeito, tem muita gente precisando perdoar aí, né? E chamou muito a atenção. E como um gesto também de renovação para todos nós, a nossa Casa Espírita, então, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos nossos livros básicos, do codificador Allan Kardec, que eu gostaria de dar de presente para alguém. Então, tem alguém aí que estaria disposto hoje a começar a perdoar e que gostaria do livro como um auxílio para tentar trabalhar isso? E se sinta bem à vontade. Claro, pode vir buscar, por favor. Lembrando que o perdão é um gesto de coragem, né? Então que a gente possa também aprender que a cada dia essa renovação é necessária. E agora, então, fico aberto a perguntas, né, que a gente possa, então, encerrar o trabalho da noite de hoje. A capacidade, ela se faz exatamente pela busca do conhecimento. Por isso que a Casa Espírita é um local de estudo, né, onde a gente tem grupos de estudo, a gente pode discutir quais são essas possibilidades, como se portar frente a determinadas situações. Então, sem dúvida, o conhecimento ele nos liberta. O conhecimento vai nos mostrar qual é o caminho. Nós estamos aqui num aprendizado. É a frase que sempre se coloca: se eu soubesse quando eu era jovem, o que eu sei hoje, que eu tenho 43 anos, eu faria tudo diferente. Não, você está aqui para aprender. Alguns já vão nascer com esse conhecimento, outros vão aprender mais cedo, outros vão despertar mais tarde. Por isso que a gente não deve julgar. Às vezes as pessoas colocam, mas
tal pessoa não faz isso, né? Quando é que ela vai despertar? Quando for a hora dela, quando ela tiver a necessidade dela, né? Que bom que alguns conseguem despertar antes. Nós estamos todos aqui colocados nessa posição de querer trabalhar, porque essa é uma necessidade que nós temos, porque isso nos faz bem, e porque em algum determinado momento da nossa vida, dessa existência, nós despertamos e sentimos essa necessidade, porque faltava algo mais. Então cada um tem o seu momento, e por isso que a gente não pode julgar, né, as outras pessoas. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente estava na mesma situação há muito pouco tempo. A gente atingindo essa capacidade de perdoar, mesmo que a gente coloque em risco a vida dos inocentes, né? Perdoa, mesmo que deixe em jogo a vida do inocente, o que gera isso, como é que eu consigo lidar com essa pessoa? Você quer dizer isso? Perdoar, por exemplo, alguém que seja um criminoso? Exato. E esse criminoso poder prejudicar outras pessoas? Isso. Eu acho que eu posso até ser claro. Assim. No caso do pai que abandona o inocente, não faça gestação, quer que mate, quer que tire, quer que faça e aconteça. Some, não aparece. Assim que a criança atingiu o caminho, aí aparece e quer toda a confiança do mundo se aproximar. Isso eu preciso perdoar tudo que foi feito, né? Tudo que aconteceu. Não, para se aproximar isso aquilo, você está colocando em jogo a vida desse inocente, porque eu vou confiar, mas confiar com outro, né? Quando, como que eu faço isso? Eu entendo. Não, mas aí você tem. Aí é um sentimento humano, né? Que vem a insegurança de a pessoa poder repetir esse mal. Mas então significa que você ainda não perdoou. Porque o perdoar é incondicional. É aquilo que a gente tem que colocar. Você perdoa e perdoa e se livra desse sentimento. Então, você pode perdoar sem obrigatoriamente dar essa segunda chance. São coisas diferentes. Né? Uma coisa é você perdoar o mal que ele possa ter feito. A outra coisa é reavaliar se ele vai ter essa segunda chance ou não. Então isso tem que ser avaliado no teu íntimo, né? Numa situação que é muito específica. Né? Mas a responsabilidade é sempre maior para aquele que foi perdoado. Porque é aquilo que eu coloquei, quem perdoa se livra, né, desse fardo, dessa mágoa, dessa dor. Agora aquele que é perdoado vai ter a responsabilidade então de ter que resgatar isso. Né? Então, mas nós temos que sempre dar uma segunda chance. Né? Quantas chances a gente tem que dar para as pessoas? Quantas chances nós recebemos? Porque a gente não tem essa noção, mas certamente nós recebemos muitas chances da vida de poder reparar o mal que a gente tem cometido. Então, dentro disso tudo, isso tem que ser analisado em duas questões. A primeira é perdoar, e a segunda é ver se ele já é possível receber essa segunda chance ou não. Então, ele já está preparado. Por que tem pessoas que a gente consegue perdoar e outras não? Porque são situações mais difíceis, né? Mas, e vocês têm que exemplo, entender que às vezes nós temos algozes que são de muito tempo. Né? Pessoas que são inimigos assim, de várias existências, né? Que a gente leva muito tempo para conseguir perdoar. Outras, às vezes, a gente tem uma desavença momentânea e consegue resolver aquilo agora. Por isso que poder resolver o quanto antes alimenta menos tudo isso. Tem uma história fácil, mas a gente vê todos os dias e presencia essa dificuldade. Então, por isso que às vezes é mais difícil perdoar determinadas pessoas do que outras. Às vezes a gente tem pessoas que a gente tem muita antipatia, né? E que a gente odeia muito. Então a gente tem que aprender a controlar esse instinto e poder modificá-lo por outro instinto, que é o instinto do amor. Mas e quando a gente perdoa a pessoa, né? Vamos ver o âmbito familiar, né? Tu perdoa, mas a pessoa não te perdoa e continua se achando que ela é certa. O que a gente faz? Você tem que fazer a sua parte, entende? Você tem que fazer a sua parte. Você procura a pessoa e diz para ela, olha,
vamos esquecer e tal. E se ela não quer, bom, você não tem mais nada a fazer, mas ela vai prosseguir com essa mágoa. Você se livrou, entende? Porque você conseguiu passar isso aqui. Não adianta eu ir procurando, né? Assim, ó. Não, porque ela também vai despertar para o momento dela, mas não tenha ódio pelo fato de ela não ter te perdoado. Essa que é a grande questão. Porque aí a gente, isso fere o nosso orgulho. Porque por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque daí se eu pergunto, por que ela não me Porque perdoou? talvez o orgulho dela não permita, né? Porque ela ainda não tem essa capacidade de perdoar. A própria vaidade do ser humano de se achar ofendido, às vezes melhor que os outros. Então, o que nós temos é que ter essa iniciativa, porque pedir perdão é um gesto de humildade. Eu reconheço que eu errei, eu sempre brinco que o correto seria que se pisasse no nosso pé a gente pedisse desculpa, né? Porque aí você desarma a pessoa, né? Porque aí ela vai, o que ela vai te dizer? Pode não dizer mais nada, segue a vida, né? Agora se eu ficar ali, né, alimentando aquilo, isso acaba virando uma desavença. Quantos ódios nascem assim, em situações tão corriqueiras e tão pequenas? Então, você pedir perdão, você está fazendo a sua parte, você deu o primeiro passo. É um grande gesto de humildade, é um grande gesto de compreensão, né, de reavaliar a tua existência. Se a pessoa não aceitou, bom, agora então é ela que vai ter que também prestar contas pelo fato de não ter perdoado. Então, o importante é que a gente tenha isso mesmo, bem no nosso coração. Parece que é mais fácil perdoar quando se está encarnado. Há a possibilidade de existir um perdão para outra pessoa já se encarnou. Eu ainda tenho. Claro que sim. Porque lembra que a gente sempre está mentalizando, né? Então a gente pode, através das nossas orações, solicitar que essa pessoa que já desencarnou, que ela entenda, né? Que ela receba esse amparo, que ela possa também receber, né, esse teu sentimento de arrependimento, que você quer reparar, e lembrar que logo a gente se reencontra. Então, que a vida vai nos dar outras oportunidades, seja no mundo espiritual, seja voltando aqui. E se você já se arrepende, então você já está no caminho, né, da possibilidade de poder pedir esse perdão. Então, sem dúvida nenhuma, né? Assim como a gente segue alimentando ódio por outras pessoas, né, mesmo depois que ela morre, né? Segue odiando essa pessoa, porque a gente acha que a morte pode interromper determinadas relações de ódio, né, de animosidade, mas não, elas continuam até que elas possam se resolver. Isso se resolve quando a gente consegue perdoar. Tá. Quando que a gente sabe que a gente perdoou? Por exemplo, assim, numa situação eu não tenho essa sensação de carregar a pedra, mas também eu tenho uma sensação de indiferença, eu não quero encontrar. Será que eu sei que eu perdoei? Pode-se dizer assim que sim, se você não nutre o teu pensamento todos os dias, né, a sensação de que você quer se vingar, se isso não te machuca, se você não fica mentalizando essa situação, tá, por que essa pessoa fez isso comigo? Então você já perdoou. O próximo passo é a capacidade de poder fazer um bem para essa pessoa, entende? De poder desejar o bem para essa pessoa. Porque muitas vezes a gente perdoa, mas a gente exclui, coloca essa pessoa de lado, ela segue a vida dela, eu sigo a minha, né? Mas já é um grande avanço. É que nem falar mal das outras pessoas, né? Você fala mal, tem o hábito de falar mal, ninguém fala mal de ninguém, né? Tem esse hábito de falar mal. Então, qual é o primeiro passo? Se eu for falar mal de alguém, eu me dou conta e paro. Esse é o primeiro passo. Eu já não falo mais mal. O segundo passo é quando eu não penso mais mal, que é muito mais difícil, né? Eu não falei mal, mas eu pensei, né? E já sendo assassinado. Tipo assim, a questão da pessoa tem uma justiça aqui, está preso, não libera, assim, perdoando, não quer dizer que você vai liberar dessa prisão. Isso. Tipo assim, eu perdoo a pessoa, mas eu quero que ele fique preso.
Não, a questão é, o estar preso é uma justiça de acordo com a nossa lei da sociedade, porque as coisas precisam ter ordem, né? Mas, às vezes, essa pessoa está presa e eu continuo mentalizando e sonhando com a morte dessa pessoa, com o sofrimento dessa pessoa. Não, é liberá-la, é dizer assim, ó, eu não te odeio mais, né? Eu não tenho mais ódio por você, né? Eu quero que você siga a sua vida, que você cumpra a sua pena, mas que depois você possa retomar a sua vida, segue a tua vida, né? Porque eu vou seguir a minha. Você se libertar disso, é se libertar dessas amarras. Muitas vezes, aí você deseja de uma maneira obsessiva que essa pessoa seja presa. Então ela é presa e você continua ligado a ela, né? Continuando e mentalizando e querendo mal, porque aí você acha que aquilo não foi o suficiente. Aí é o sentimento de vingança e isso nos torna iguais à pessoa que a gente julga, né? Que seja inadequada. E no caso, assim, também, os pais perdoaram, mas porque o espiritismo continua, a vida continua. E a pessoa que foi morta, ao se encontrar na outra vida com essa pessoa que matou e que não teve nenhum sentimento por mais vida terra, não sei. Depende. Claro, depende muito do estágio evolutivo, mas todos nós somos amparados, principalmente em situações de tragédias como essa. Né? Então, muitas vezes, esse espírito que desencarnou por uma coisa trágica, ele recebe todo o amparo, ele entende a situação, ele entende que não morreu. Né? Então, entender que a vida continua e que vai receber outras oportunidades e tem a capacidade de se livrar. Outras vezes, não. É o que nós chamamos na doutrina espírita de obsessão. A pessoa desencarna e aí ela volta, né, com o espírito e segue convivendo e tentando prejudicar essa outra pessoa, obcecada com esse sentimento de vingança. E aí, quando a pessoa que fez o mal desencarna, ela vai estar lá esperando, foi a história que eu contei, para se vingar, né, para tentar atrapalhar a vida dessa pessoa. Então, vejo o quanto o conhecimento ele é fundamental para que a gente possa se livrar dessas armadilhas. O que a pessoa que alimenta o sentimento de vingança ganha? Nada. Nada. A vingança não vai trazer absolutamente nada para ela. Vai apenas atrasar a sua evolução e atrasar toda a sua existência. Né? Porque ela vai acabar, então, gerando mal e vai ter que resgatar isso também. E isso vira um círculo vicioso. Então, se livrar desse tipo de sentimento. Então, às vezes, como é importante a gente ter essa capacidade de deixar para lá, né? Deixa para lá. Deixa para lá. Não preciso ir lá, tirar desaforo. Não posso levar desaforo para casa. Aliás, essa é uma das grandes bobagens que a gente diz que eu não levo desaforo para casa. Eu não quero levar desaforo para minha casa, eu quero deixar os desaforos na rua, né? Dentro da minha casa eu quero paz e harmonia. Não levo desaforo para casa. Eu vou lá, bato boca, né? Às vezes vou, às vezes de fato. Eu chego em casa todo quebrado, desarmonizado, né? Brigo com a esposa, chuto o cachorro, né? Brigo com as crianças, daí tá, não levei desaforo para casa. O que eu ganhei com isso? Nada, né? Então, tolerância. Quantas pessoas que a gente enxerga no dia a dia que são amargas, que são azedas, né? Você passa pela pessoa, a pessoa chega a te murchar, assim. Pelo telefone isso acontece. A pessoa te liga, você pega o telefone, né? Já sabe. Ou você faz de conta que não vê, né? Muda, atravessa rápido, mas tomara que não me veja, né? A pessoa vem, e aí tudo bem? Nem nada, nem isso, nem aquilo, até acaba com o teu dia. A gente tem que aprender a filtrar tudo isso, porque senão qual é a nossa pretensão de poder trabalhar pelo bem? É muito fácil eu quero trabalhar pela saúde dos outros, eu vou lá num lugar que todo mundo tem saúde. Agora, se eu for num lugar lá que está todo mundo mal, necessitado, depressivo, antes, já possibilita para ele que ele receba todo esse amparo. Né? E você imagina então a situação que ele também vai chegar ao ponto do arrependimento, e talvez o irmão já esteja, então, como partiu antes, já recebeu toda a orientação, todo o amparo ali para ampará-lo. Muitas vezes isso pode se desfazer aí. Né? Então, tudo depende do grau de evolução de cada um, né, e do estado que nós nos encontramos. Porque a morte também, o período que a gente se desliga do corpo, ela vai ser de mais ou menos perturbação de acordo com o nosso grau de entendimento dos nossas ações aqui nessa existência. Então, se a gente já tem esse entendimento, fica muito mais fácil. Se a gente não tem, né, a gente
pelo menos se arrependeu e vai receber um amparo. Agora, se ele não se arrepender, bom, aí vai demorar bastante tempo. Se você se arrepender muito e está ali na angústia da morte, o irmão, esse espírito já está preparado, ele vai vir para socorrer ele no caso? Se ele já estiver preparado, pronto, sim. E nós também, quando vamos para o mundo espiritual, a gente necessita de um certo tempo para poder adquirir esse equilíbrio. Né? Então, se essa pessoa está equilibrada, né? Por isso que os familiares que vêm nos buscar, na maioria das vezes, são familiares, às vezes, que já partiram há algum tempo, já vão estar mais preparados para, né, nos amparar e nos auxiliar. Alguém que desencarnou há muito pouco tempo, talvez não tenha um equilíbrio, né, suficiente para amparar naquele momento. Então, mas é uma situação que certamente o irmão não perdoou. Depois o arrependimento deve ter batido já. Isso, com certeza, essa reaproximação vai acontecer. E no caso, esse irmão ainda encarnado antes de adoecer, daqui a pouco ele começa a pensar que não perdoou o irmão e ele pode procurar um centro espírita e estudar, e daí ele já vai se preparando melhor. Não vai sofrer tanto no desencarne. Sim, é por isso que o conhecimento nos liberta. Né? Buscar aprender, buscar estudar, entender a situação. Por que a maioria das pessoas sofre? Porque ela não entende o que ela está fazendo aqui. Eu não tenho entendimento do que eu estou fazendo aqui nessa minha existência. Né? Eu deixo me perturbar por tantas coisas materiais que eu acabo vivendo uma vida vazia e isso gera muita aflição, muita angústia, muita ansiedade. Então, buscar o entendimento e ter uma fé, vocês podem ver, a pessoa que acredita em algo, a pessoa que acredita que a vida não termina aqui, é uma pessoa que automaticamente ela vai se cuidar mais, ela vai ter um entendimento diferente da existência, né? Da pessoa que não acredita em nada. Fábio, existe um tempo entre o desencarne e o mundo espiritual ou ele é imediato? Desencarnou, agora já está no mundo espiritual? Sim, desencarnou, desligou as amarras, você já está no plano espiritual. A questão é que às vezes a pessoa leva bastante tempo para se dar conta disso. Porque digamos que você acredite que a vida acaba ali. Então você não vai ter percepção que você morreu, essa é a primeira coisa. Digamos que você acha que morreu e aí vai para um descanso eterno. Tem pessoas que ficam paradinhas ali dormindo, anos assim, né? Até se dar conta que, eu morri, né? Então não é esse descanso. Né? Então quem tem a pretensão de descansar depois de morreu, é difícil para o médico espírita, né? O paciente morre e dizem para mim, descansou, né? E aí você... mudar tempo que eu possa prosseguir ainda nessa existência. E às vezes, se eu não desperto, então eu deixo essa existência, aprendo com aquilo e volto numa outra existência para poder prosseguir então a minha jornada. Então as doenças elas ainda são necessárias e são um freio muito necessário num mundo ainda que não está pronto, né? Que não tem a evolução necessária. Vocês imaginem-se com tudo que é doença que existe por aí, e que cada dia a gente vê mais. As pessoas ainda roubam, matam, traem, né? O que seria da humanidade sem esse freio, né, que chama as pessoas à sua realidade? E quando a pessoa está doente, ela para pensar que ela pode morrer. E quando a gente se dá conta que pode morrer, a primeira coisa que a gente faz é: eu estou pronto para morrer? Se eu soubesse que fosse morrer amanhã, eu poderia dizer: não, posso morrer em paz porque eu fiz tudo que eu deveria ter feito? Não. E a nossa consciência começa a cobrar conta. Então, precisamos agir já. E uma pessoa que está ultrapassando a casa dos 100 anos de vida, essa pessoa, ela está vivendo mais porque ela é uma pessoa mais evoluída, ou pode ser também por outro entendimento de que ela, na programação reencarnatória dela, ela deve viver mais anos para poder evoluir mais? Depende da necessidade. Então, se você vive até os 100 anos, como Oscar Niemeyer, por exemplo, não morria nunca, né? Todo mundo achava que ia ficar para semente. Trabalhando, produzindo até mais de 100 anos. Então, isso é porque ele está sendo útil, né? E isso é importante na sua trajetória. Agora, digamos que você adoeça com 80 anos e você fique numa
cama, né, sequelado, preso durante 20 anos. Isso é expiação. Isso é a necessidade que você tem de resgatar. Então, depende da situação de cada um. Você está sendo útil para a sociedade, você tem uma posição, né, que conseguiu modificar a vida de várias pessoas e daqui a pouco você tem uma doença e você precisa de um transplante. Tá? Então, é justo que esse transplante possa dar certo, né? A espiritualidade se encarrega disso para você continuar o seu trabalho. Agora você está aí fazendo bobagem, né? Se comprometendo, se endividando mais do que resgatando. E aí você tem uma doença e vai fazer um transplante, vão dizer, deu, né? Volta para cá, então, né? Reavaliar a tua situação. Né? Por que você vai precisar de uma sobrevida? Então, esse viver mais é de acordo com a nossa necessidade e de acordo com aquilo que nós vimos programados e estamos fazendo na nossa existência. E vejam, né? Esses dias eu estava num velório, cara, esse espírito vai ficar chato, né? Era um velório, não deu. Né? E a pessoa falando lá que né, Jesus vai voltar e né, vai ressuscitar as pessoas, né? Estavam enterrando um corpo, estava judiado, né? Tínhamos 90 anos, e eu pensando, mas eu não vou querer voltar com um corpo assim, né? Eu prefiro um corpo novinho, né? Novo em folha, que me dê toda uma possibilidade de uma existência de que eu possa viver em plenitude. Então, isso é uma coisa que é racional e é científica. Nós recebemos um corpo físico e esse corpo físico ele vai ter uma duração determinada, para mais ou para menos, de acordo com a nossa programação, mas também pela maneira na qual nós cuidamos desse corpo. Se eu não estou me cuidando, estou detonando meu corpo aí, bebida, cigarro, como só porcaria, durmo mal, é óbvio que eu vou sofrer as consequências disso. Então nós temos que ter a responsabilidade também por aquilo que foi nos doado, nos emprestado, e um dinheiro nós vamos ter que prestar contas. Então, dizem que o vaso não pega, sempre tem pessoas, algumas pessoas boas, que gostam, enfim, que morrem jovens, mais cedo, e outras pessoas que só rodam, que vão durando. Porque é exatamente aquilo que eu falei antes, de acordo com a nossa necessidade. Provavelmente esse vaso ruim, se ele não quebrar agora, ele vai passar por uma situação difícil numa outra existência. As pessoas boas que estão passando por privações ou por dificuldades agora, essas pessoas estão resgatando coisas de vidas anteriores. Então elas já vêm para cá numa situação como essa. O desencarnar jovem, é porque a tua existência estava programada para ser curta, porque você ainda talvez não estivesse preparado para uma existência tão prolongada assim, e aí você vai indo aos poucos até que possa viver até os 100 anos aí, mas fazendo o bem. O Divaldo Franco faz piada até com a idade, depois ele é uma pessoa assim, 87, eu acho, 88, dando palestra e viajando pelo mundo inteiro. Por quê? Porque é uma encarnação que é útil, que está desempenhando um bom papel, então é justo que ele ainda possa ter uma sobrevida para poder continuar a fazer o seu trabalho. Qual é a visão do espiritismo sobre a eutanásia? A eutanásia, isso está bem descrito no livro que a moça levou lá. É justo abreviar a vida de alguém em sofrimento? Não. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. Reparem nos doentes dos hospitais. Quando a gente está doente no hospital, ou quando a gente se encontra enfermo, nós estamos com todas as nossas percepções voltadas para esse amparo. Então nós recebemos amparo e aquilo é um aprendizado muito grande. Às vezes, num período de doença, a gente aprende mais do que durante toda uma existência. Porque na existência a gente está muito ocupado para cuidar das nossas coisas materiais e às vezes a gente não tem tempo de fazer uma oração, de fazer uma meditação que seja. Então, aqui mais tão ligado ao mal e são práticas tão difíceis. Então, ele vai evoluindo e se moldando aos poucos. Então, a espiritualidade se utiliza dessas situações até que a pessoa esteja pronta e possa então ter uma vida plena e completa de todas as coisas. Até tem um
pessoas que dizem eu vou ser bem ruim, eu vou durar anos, eu vou ser bem ruim, antes. Mas essa é uma imagem ainda distorcida, porque, claro, nós vivemos num mundo muito injusto, né? Mas se a gente parar para pensar, olha as pessoas que fazem o bem e no fundo, assim, mesmo que sejam em situações de dificuldade, o que você está plantando, você vai colher. E essa colheita ela não é imediata, é que a nossa ideia de vida é uma ideia que nós vamos viver apenas esses anos aqui, então tudo tem que ser ajustado aqui. Mas a gente vai estar tendo outras existências e certamente então a gente vai colher tudo bem. Assim, para finalizar, né? Eu acho que a gente já está no horário, entendendo que tem certas situações que são mesmo difíceis para perdoar. A prece ajuda? A prece sempre ajuda para tudo, né? A prece é um instrumento que nós temos através do qual a gente vai poder então organizar e drenar melhor as nossas energias. Porque o ideal aqui, aqui o que vale é aquela frase: conhece-te a ti mesmo. Porque no final de todo dia a gente pudesse parar para fazer um balanço da nossa existência de como foi o nosso dia. E dentro disso tudo, a oração vai nos colocar em sintonia com a espiritualidade superior, na qual então nós vamos receber o amparo, né? Vamos receber o esclarecimento e podermos também organizar os nossos pensamentos. E organizando os nossos pensamentos, entrar numa faixa de sintonia que faça com que a gente tenha uma sintonia de pensamentos mais positivos e mais salutares. Então, é fundamental que a gente possa, num mundo de tanta perturbação, e a prova disso é que a gente sai daqui harmonizado, chega ali na esquina e parece que a energia já vai descendo, né? E a gente entra com contato com a perturbação que tem lá fora. Então nós precisamos de maneiras na qual a gente consiga manter essa energia positiva e manter essa sintonia. E a prece e a oração ela é fundamental, porque é a que nos coloca em contato com a espiritualidade. Ter o hábito da prece dentro das nossas casas. Nós espíritas lemos o Evangelho uma vez por semana, né? Criando nas pessoas esse hábito, ensinar os nossos filhos a oração, mas não aquela oração decorada, uma oração que possa ser espontânea e que eles entendam aquilo que está sendo colocado e o que eles estão pedindo, né? O que eles estão agradecendo, o que eles estão podendo almejar para a sua existência. Então a oração nos dá essa possibilidade e ela tem que fazer parte da nossa rotina e da nossa prática diária. Isso dá outra palestra. Agradeço mais uma vez então a presença de todos, pelos bons momentos que a gente teve aqui, que a gente possa levar então todo o conhecimento e todas essas boas energias para dentro dos nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, para que a gente possa começar a nossa semana harmonizados e colocando em prática a nossa necessidade, a nossa capacidade de perdão. Não sou muito acostumada com as tecnologias, já falei, né? Mas hoje, com esse público tão grandioso que aqui se faz presente, queria agradecer a tantos irmãos que também se deslocaram de outras cidades para vir aqui hoje. Agradecer nosso irmão Fábio pela esta palestra maravilhosa, né, que destaca a importância do perdão em nossa existência. Mas também eu tenho uma necessidade muito grande de dar um livro para uma pessoa que está aqui dentro. Que ela, ao chegar, já me deu um sentimento, né? E eu gostaria de presentear. Ela está na segunda fila de trás para frente, eu não sei quem ela é, agora ela me olhou. Queria que você viesse aqui. Você.
Amiga, eu quero te dar um abraço. Muito obrigada. Fiquei realmente emocionada. A me acompanharem nesta prece que agora vamos fazer, unindo pensamentos. Vamos mentalizar e procurar jamais esquecer as palavras que aqui foram ditas hoje. A importância do perdão em nossas vidas. Lembrando que Jesus uma vez disse: reconciliar-te com os teus irmãos enquanto estás com eles no caminho. Que possamos nos livrar destas amarras que nos ligam uns aos outros, que amarram o ódio. No lugar destas amarras tão dolorosas, possamos colocar a do amor. Vamos todos juntos pedir a Deus, a Jesus, as bênçãos para nós, para tantos irmãos que partem do mundo material, levando consigo tantos ódios, tantos desejos de vingança. Que estes irmãos possam sentir o nosso desejo de paz para cada um deles. Hoje que aqui se fazem muitos presentes, vamos pedir a Deus que abençoe os nossos lares, fortaleça a nossa família, que possamos amar e perdoar a todos os nossos irmãos. Que esta paz que nos envolve